Porque tu pode tirar todo o dinheiro que tu tirou mensalmente, tu pode tirar lá no final. Mas espera ter. Não deixa o teu caixa vazio. Porque muitos negócios dão certo se tem dinheiro em caixa. Porque tu consegue fazer uma compra mais barata. Vários clientes meus aperta o mês, vai lá comprar no quem dá crédito para eles. E quem dá crédito para eles vende mais caro. E aí o teu negócio que dava lucro começou a dar prejuízo, porque tu tá pagando mais caro o insumo. Por quê? Porque muitas vezes tu tirou um prolabore mais alto, descapitalizou a tua empresa e ela perdeu o poder de compra. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, regularizado podcast sobre gestão e empreendedorismo mais antigo do Brasil, desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado são a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Resultados. Nosso time de hosts aí é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. Gurizada, e aqui no Café a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade, nua e crua, sobre criar e gerenciar negócios com histórias empreendedoras e temas específicos, como é o caso de hoje, né? Mas antes de entrar no nosso tema, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no arroba Agência Arcona. Já é meter ele outro aqui, né? Que barbaridade. Isso que é a dele, né? É verdade. Imagina se fosse. Também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Também já aproveita para seguir aqui o pessoal do @fabrica.podcast, que é o nosso estúdio onde a gente grava todas as semanas. Fala, gurizada, tudo tranquilo, na santa paz? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta na sua plataforma de streaming preferida. Buenas. Pessoal que nos enxerga depois nos nossos recortes, não consegue enxergar, não consegue ver que a gente fez uma mudança muito importante nas nossas gravações, né? É a segunda vez que a gente está gravando durante o dia. Antes a gente gravava à tardinha, né? Final de, é verdade, de tarde, é verdade. Então o ritmo é diferente, a voz é diferente. Porque a gente está aqui gravando com fome. É hora de tomar chimarrão também, né? Finalzinho da manhã, a gente já tá, a barriga pode roncar durante o episódio, mas também pós-enchente, podemos dizer assim, né? Sim, Pós esse momento mais complicadinho aí do nosso estado. Eu acho que foi uma coisa importante que aconteceu esse final de semana, que a gente está gravando na segunda-feira, é que teve o Salve o Sul, né? Que foi o festival. Que foi alguns dias, mas ontem foi todo televisionado, tanto na Globo quanto no Multishow. Televisionado? Ué, na televisão. Se passa na televisão, o quê? Barbaridade, tia. Chegou. Não, tá, dá-lhe. É que não tá no YouTube, não tá mas no Instagram, foi na TV. É raiz mesmo, claro, de tubo. Transmitido. Que barbaridade. E acho que foi muito emocionante para quem é gaúcho e viu todo o movimento acontecendo. As nossas músicas, nossa tradição toda sendo colocada lá em São Paulo, porque é onde foi gravado, mas para todo o Brasil. Então, acho que fica o reconhecimento sobre o que foi feito, que ainda é muito importante. Para quem é daqui da nossa região, eu fui em Laranjal esse final de semana, né, no domingo, não tinha visto como tinha ficado a lagoa. Uhum. É super impactante. Tu tem um morro lá de 2 metros, 2,5 metros de altura da areia que foi levantada para evitar que a água subisse mais. Então tu chega na praia, parece uma zona de guerra, parece um troço. Era um dique, né? Bom. Não, eu também passei exatamente por isso. Final de semana a gente foi fazer a limpeza da casa da família, assim. Cara, tu não imagina o cheiro que é enfim, a destruição dentro de casa, de móvel, de estrutura, de tudo que tem que reconstruir, assim. Claro, a gente vê um pedacinho da nossa região aqui, que não é nem perto do que passou lá, a região do Vale do Taquari, mas de qualquer forma, impacta, assim. Aí tu vai dando uma banda, tu vai vendo aquele cerro de móveis, de tudo ali, do né? descarte das pessoas para buscar ainda. Então, ainda estamos neste momento e ainda, né, conversando com o último episódio, onde a gente falou, né, de algumas dicas para gerenciar negócio em tempos difíceis, né? Um ponto que saiu é o tema desse programa, que é a remuneração pessoal em cima de um negócio, porque vamos lá, né, gurizada? É um dos principais temas que a gente fala aqui nestes quase 10 anos de Café Empreendedor, é uma mistura dessa conexão do dinheiro da empresa, o dinheiro do dono do negócio, e daqui a pouco tá virado numa várzea essa remuneração que ela tem nome
é Prolabore, mas muitas vezes no início ele começa, tipo, desorganizado, né? Então esse é o nosso bate-papo de hoje, né? A remuneração pessoal em cima de um negócio. Uma das formas é o Prolabore, né? Exatamente. Eu acho que isso também vai muito em uma outra coisa que a gente já discutiu aqui. Por que as pessoas criam negócios? Muitas vezes é nessa expectativa de mudar de vida, de ter um outro padrão financeiro, de ter acesso a outra oportunidade, de profissionalizar um conhecimento, uma atividade que faz. Obviamente, pensando na questão da remuneração, tanto que um dos grandes trades entre ter um negócio ou ser empregado está em torno da remuneração. Bom, se eu correr o risco aqui, eu posso ter mais. Se eu abraçar uma estabilidade maior aqui, eu posso... Então, não tem como falar das discussões sobre o negócio sem pensar nisso. Bom, quando chega a hora, né, da retribuição pelo esforço, por onde se deve caminhar. E aí eu entro até numa outra comparação que não acontece muitas vezes, que é a hora de esforço, né? Se a gente pegar os dois casos um pouco mais tradicionais da nossa cidade, tá? De pessoas que tinham CLTs e foram ser autônomos para buscar ganhar mais e ter mais flexibilidade. Uber e corretor de imóveis. São duas profissões que geralmente tu passa a ser autônomo, tu trabalha muito mais horas do que tu trabalhava no CLT e tu não faz essa correlação da tua remuneração versus o teu esforço. Então, recentemente, um amigo meu que trabalha com Uber, ele quer se realocar no mercado de trabalho tradicional, CLT. E aí ele me passou lá qual era o valor bruto, mais ou menos, que ele fazia no Uber. Não, cara, mas quanto é que sobra para ti no final, né? Porque tu tem vários custos atrelados a isso. E aí ele ganhava uma remuneração muito acima de um CLT. Só que quando a gente foi fazer a proporcionalidade de horas, ele trabalhava 12 horas por dia no Uber. E o salário de CLT dele daria em torno de 2.503. Mas ele estava na cabeça lá os 5, 6, 8 mil que ele faturava bruto no Uber, né? Então, isso também é muito importante a gente fazer essa proporcionalidade de qual é a minha remuneração, mas também pelo meu esforço, né? Que a gente acaba esquecendo quando a gente vira autônomo, porque a gente vai para aquela fábula bonita que a gente tem que trabalhar 24 horas por dia, ter dono do teu próprio negócio, né? Que bonito é tu virar um workaholic. Não é bonito. A gente sabe que a gente está mudando muito esse conceito, mas que muitas pessoas acabam ainda misturando tudo isso, né? De, bom, se é o meu negócio, eu não preciso mensurar quanto eu trabalho, a remuneração não tem relação a isso, e etc. Vai dar um programinha bem legal aí. Eu vou olhar para a câmera e vou falar. Qualquer empreendedor, qualquer empresário tem que escutar esse programa, porque 99% das empresas, vamos lá, que não sejam estruturadas, que não sejam multinacionais, que não sejam empresas com, sei lá, 200 colaboradores, mas muitas vezes também nessas, não faz direito, não faz correto. Não tem a remuneração dos sócios de acordo com o que deveria ser. E o não faz correto a gente não fala só no contexto jurídico e contábil da coisa, né? Isso é um conjunto de critérios a ser atendidos, mas tem várias outras coisas que entram na mesa aí quando a gente vai pensar daquele bolo, como é que ele é dividido, né? Então, enfim. E falando desse... E qual o bolo também, né? Desse começo, assim, né? Tu trouxe o exemplo da pessoa que saiu do CLT e virou autônomo, abriu seu próprio negócio de alguma forma ali. Dentro desse momento, o cara passa ali, eu tenho uma determinada remuneração como funcionário e, cara, provavelmente a pessoa vai seguir, né, naquele mesmo padrão. Será que isso não pode ser um start? Cara, eu tenho uma média de custo mensal de 2, 3 mil reais. Eu preciso, no mínimo, disso aqui no meu negócio para girar. E então, na hora que tu vai fazer o teu plano de negócio, tu já contabiliza isso. Não vou nem entrar no volume de horas trabalhadas para aquela pessoa que está iniciando o seu negócio mesmo. Acho que é um bom balizador inicial, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso a longo prazo, né? Acho que falando rapidamente sobre dois formatos, né? Duas formas de remuneração que existem para empresários, proprietários, na verdade, de empresas, é o Prolabore e a distribuição de lucro. Tá? Basicamente são esses dois. Dificilmente você vai ter algum outro que não esteja relacionado a esses dois. Vamos falar um pouquinho de Prolabore, né? Vamos
destrinchar um pouquinho isso, porque muitas vezes ele é misturado. Tudo que o sócio ganha é Prolabore. Não. Não é. E aí entra no que tu tá falando. O Prolabore, ele, de maneira geral, como a Erika falou, sem o juridiquês, sem o contabilístico, né? Mas o Prolabore, ele é a remuneração dos sócios que trabalham de fato dentro da empresa e ela é proporcional ao trabalho que tu executa. E aí é o principal ponto que a gente tem que ter cuidado. Pausa. Esqueçamos Prolabore de filho de dono, sobrinho de dono, esposa de dono. Né? Que muitas vezes, para se desviar disso, são contratados como seletistas ou, enfim, tem algum tipo de figura ali para constar contabilmente, independente da contrapartida que as pessoas físicas dão, né? E às vezes já começa por aí o equívoco do caminho. Eu botaria só mais um adendo aí também. Esqueçamos do Prolabore fiscal. Porque isso que a Erika falou, muitas vezes acontece com pessoas que nem trabalham mesmo na organização e às vezes nem recebem dinheiro da organização, mas estão atrelados na empresa porque são sócios e tem um recolhimento de Prolabore por questão de INSS, por questão de aposentadoria, por outras questões jurídicas, né? Aqui a gente está falando gerencialmente. Uhum. Vamos pensar no gerenciamento do negócio, né? Ah, mas o meu filho está no meu quadro societário e ele tem um Prolabore para ele ter um comprovante de renda. Beleza, mas não é sobre isso que a gente está falando. Não, vamos pensar então numa estrutura societária que a gente tenha um sócio que é comercial, e aí a área comercial a gente sabe que tem uma remuneração de comissão também. Uhum. Será que esse cara poderia ter ou não? Aí tá, vamos lá. O outro sócio que é só o investidor, ele não trabalha, mas ele entrou com a grana para fazer a empresa acontecer, e outro sócio que toca toda a operação, que é o responsável pela... administrador. Exatamente. E aí, como é que distribui, assim, como é que tu tem valores para cada uma dessas funções, vamos dizer assim? Geralmente, isso está atrelado lá no estatuto, tá? Ou no contrato social já está pré-estabelecida como serão as remunerações dos sócios. Isso pode estar vinculado a número de salários mínimos, né? Ou um valor fixo. Mas o que a gente coloca lá para os nossos clientes é que sempre essa remuneração tem que ser baseada no mercado, tá? Tu vai olhar para o mercado e vai olhar como tu consegue gerenciar isso dentro do teu próprio negócio. Essa questão do comercial, ela é um pouco polêmica, tá? Porque funcionários do comercial geralmente ganham um salário base baixo e um comissionamento alto. Dificilmente isso acontece com os sócios, com os diretores. Vamos falar de diretores, né? Porque geralmente os sócios são os diretores do negócio. Dificilmente, porque aí todos os sócios têm a mesma remuneração. Então, o que acontece na prática? Estabelece um valor um pouco mais alto, mas não se tem um comissionamento para que todos tenham equidade, todos ganham a mesma coisa. Pode ser feito dessa forma, pode ser feito. Então esse diretor vai ter metade do salário normal de um diretor e a outra metade vai buscar através de comissionamento, mas de maneira geral é um valor fixo para todo mundo. Né? Tu acha que não funciona ter essa comissão em paralelo, por exemplo? Não, porque... Dá bastante pano pra manga? Eu enxergo que daí a gente vai entrar no segundo assunto, que é a distribuição de lucro. Uhum. Os diretores, eles não fazem operação. Não deveriam fazer operação. Porque se o diretor é o vendedor, o salário dele não deveria ser de diretor. O Prolabore dele deveria ser como vendedor. E aí muda de figura. O diretor tem que pensar na estratégia, tem que pensar no gerenciamento, tem que pensar exatamente em como a empresa vai dar lucro. E aí a remuneração dele maior tem que vir da distribuição de lucro. E não do salário fixo mais comissão dele. Porque se ele pensa somente na comissão dele, ele vai começar a não pensar nos gastos, porque ele ganha em cima do faturamento e não do resultado. E aí ele vai estar com um salário muito bom e a empresa pode estar deficitária. Cara, isso é bacana a gente tocar porque volta e meia, essa é a estrutura que a gente enxerga, né? Muitas vezes em algumas empresas, porque é o normal. O comercial tem comissão, então o diretor comercial também tem a comissão e aí tu tem esse tipo de problema. Daqui a pouco o cara vai dizer assim, não, vamos fazer uma feira, vamos participar de uma feira do ramo têxtil, por exemplo. Tá, não, beleza, daqui a pouco tem mais 10 feiras acontecendo ali porque elas vão movimentar a venda, mas vão ter um alto custo para operar, mas vai dar resultado para o setor, né? Sabe o que é o pior? É que o administrativo que libera o crédito. E aí o comercial começa a pressionar, aí vende para qualquer de qualquer jeito, e tu tá trancando as minhas vendas, mas as tuas vendas não quer dizer que vão gerar resultado para a empresa.
Elas podem gerar nota fiscal, pode gerar faturamento, mas não quer dizer que gera recebimento. E aí tu começa a ter brigas, né, interna de diretoria que faz parte do jogo. Mas desculpa. Não, eu só ia comentar nessa linha. E eu acho que o diretor que está sentado na cadeira de diretor e também está operando como vendedor, ele está em algum nível competindo com os vendedores. E esse foco fica muito descalibrado. A cadeira do diretor... Claro, a gente está falando de organizações de portes distintos. Podem quem está ouvindo. Ah, não, mas aqui é eu e o Joãozinho e a gente, né? Enfim, cabeceia, faz assistência e defende. Mas são atividades separadas. Se tu tá na operação e em algum grau numa posição de gerenciamento, alguma das coisas invariavelmente vai estar sendo negligenciada. Mas tu sabe o que é comum? A empresa começa com 3, com daqui a pouco mais 2 pessoas de apoio em outras áreas, e aí conforme ela vai crescendo esses hábitos, que aí muitas vezes o hábito ele está alicerçado na questão financeira mesmo daquele sócio, e cara, tu não tira isso, é difícil, a coisa vai crescendo e continua meio que nesse formato, sabe? Por isso que eu sempre falo pra gente enxergar a tua real função dentro da empresa, tá? Porque isso geralmente dá problema quando tem mais de um sócio, né? Porque daí vem as comparações de quem trabalha mais. Quem trabalha menos, meu trabalho é mais importante, o teu é menos importante. E até a dificuldade em definir quem faz o quê, né? Exatamente. E aí, o apoio, né, que geralmente são os administrativos, são vistos como pessoas que, mas tu não faz a nossa operação, eu sei a operação do nosso negócio, tu só cuida do financeiro, como se fosse uma coisa muito simples e que não tivesse importância. Mas eu gosto sempre de citar um exemplo de um cliente meu antigo, que era um restaurante e ele gostava muito de ficar na churrasqueira. Ele tinha prazer de ficar na churrasqueira. Só que o negócio dele precisava ter relacionamento no salão. Precisava que tu fosse lá, conversasse com teus clientes, soubesse se eles estão gostando, se não estão gostando, o que poderia ser feito para melhorar o teu negócio. Sim. A visão de fora. Se tu fica das 7 da noite até a meia-noite, 1 da manhã, com a barriga encostada na churrasqueira, tu vai estar cuidando só da carne. E não é o que o teu negócio realmente precisa. Aí vem a questão, qual é o prolabore dele? Quanto esse cara tem que receber? É óbvio, né? Vamos lá. Pô, durante o dia ele faz as compras, durante o dia ele pensa em prato, durante o dia... Beleza, então vamos dividir o tempo. Por isso que eu falo muito sobre o tempo que tu tá dentro do teu negócio. Porque se a gente for ser, sei lá, específico, o salário dele deveria ser de um funcionário, um assador. E esse é o prolabore que ele deveria receber durante esse horário de trabalho. E não tem nada de mais isso. Quanto ganha um assador? R$2.000? É R$2.000 o prolabore dele. E lá na VG, quando o sócio ele tem essa caracterização, assim, por exemplo, ele é assador mesmo e essa é a função, ele não faz nada além. É o salário do mercado ou ainda tem mais alguma a mais em função, por exemplo, da questão trabalhista que o sócio não tem? Dificilmente ele vai aceitar isso. Sim, não. Tá? Dificilmente ele vai aceitar isso. Mas o que seria o correto mesmo entre sócios, tá? Ele recebeu os R$2.000 e o resto sair da distribuição de lucro se houver lucro no negócio. Pois é, mas acho que uma coisa que a gente não deixou tão pontuado quando a gente começou a abrir aqui as nossas possibilidades é o seguinte, né? Quando a gente fala de prolabore, remuneração de trabalho, remuneração de capital, a gente está falando de distribuição de lucros. Isso. Sim. E eu acho que a gente partiu disso, mas sem pontuar, né? Já começa por aí o balizador, porque é da família. Tá, então ele está numa seara de remuneração em cima de um capital que ele tem algum tipo de relação e não de alguém que entrou lá para dentro para trabalhar, desempenhou uma função e vai ter a sua remuneração atrelada com base a isso numa perspectiva de prolabore. Mas por que eu acho importante isso? Porque daqui a pouco tu pode ter uma estratégia na tua empresa, assim como a gente tem programas aqui com a Safras e Cifras, pessoal que tem o modelo de ir adicionando sócios conforme a empresa vai crescendo e tudo mais, que é para fazer justamente a remuneração desse colaborador, na verdade, desse sócio que tem um perfil de colaborador, né? De funcionário. Mas é que ele está em duas frentes, né? Ele está na frente lá, exercendo uma função. Tudo bem, mas como é que tu chega no valor a pagar para esse de remuneração? De distribuição? Não, de remuneração de trabalho mesmo. Mas esse é o ponto, Leandro, que a Erika tá... Mas desculpa. esse cara, ou esta mulher, enfim, ele tá recebendo uma coisa lá como PJ como PF lá, como colaborador, e outra coisa que quando ele tá se remunerando como sócio, ele não tá se remunerando de prolabore. Sim, ele tá remunerando o capital. Esse é o ponto principal, acho que nessa discussão, que quando a gente começa a ter uma empresa que vai abrindo partnership, começa a abrir sociedade para mais pessoas, a Safras tinha mais de 30 sócios, se não me engano, a última vez, 20 e poucos. A vez que a gente fez.
qual é a questão? A questão é que tu vai ter colaboradores que vão seguir nos seus cargos, que muitas vezes não é nem de liderança, seguindo tendo a mesma remuneração que tinha, Aí mas é que eu chego. passa a ter uma cota de capital da empresa. E isso não muda nada o salário dele. O Exatamente. salário dele é o mesmo. Segue sendo o mesmo do Ele mercado. não chega ao mesmo Prolabore. Ele é consultor, ele é advogado, Aham. não importa. Ele tem aquela remuneração. E além disso, vai ter a participação no lucro. E quando houver a distribuição. Eu acho que E isso, se tiver lucro? esse é o ponto importante. Assim, ó. A gente trabalha muito com autônomo da área de saúde, por exemplo. A Érica também é psicóloga. Eu dei o exemplo dos corretores. O que as pessoas têm que enxergar é que o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. Esse é o ponto principal. Ah, mas Vinícius, eu sou Uber, eu sou MEI. Não importa. O faturamento bruto da empresa é da empresa. Tu precisa definir qual será o teu Prolabore. Ah, mas tu falou que o Prolabore é em cima do que eu trabalho, então eu tenho que pegar o salário de um motorista? Não. Tá? Profissionais autônomos, nós também definimos Prolabore por porcentagem de faturamento. Não tem problema. Não tem problema tu definir que 70% do que entrar é o teu Prolabore. E tá tudo certo se tu não tem outros sócios, né? Geralmente a gente está falando para autônomos. Mas tu tem que ter um financeiro muito ajustado para saber se esses 30% que sobram cobrem todos os custos da tua empresa. Vamos falar de Uber? Manutenção de carro, parcela de carro, gasolina, tudo isso está atrelado ao custo do teu negócio e não a um custo pessoal. Ah, Vinícius, mas eu viajo o final de semana com carro. Sim, a gasolina tem que sair de bolso diferente. Essa Esse exemplo gasolina... que tu traz, ele é interessante porque o conflito entre é meu, é da empresa, ele é o tempo inteiro. Se o Uber ele tem um carro só... E eu vou dar um exemplo, porque assim, ó, eu viajo com o meu carro. Tá? Eu recebo quilômetro rodado dos meus clientes, eu atendo o cliente em Dom Pedrito, em Jaguarão, para quem está nos escutando de outras regiões, isso dá uma média aí de 2.500 quilômetros por mês. Tá? Fiz a média ontem ainda para enxergar isso. O quilômetro rodado que os clientes pagam, ele não é para cobrir a gasolina que eu vou. Ele é para cobrir o custo do combustível mais a manutenção preventiva ou corretiva. Cara, se eu não guardo esse dinheiro numa conta separada, Vai. a troca de pneu, a troca de óleo, a manutenção do carro, agora estragou o ar-condicionado, tudo isso sairia do meu bolso, do meu dinheiro. Que eu estaria colocando essa diferença de dinheiro, que muitas vezes dá R$1.000, R$2.000 por mês, tá? A mais ali, que sobra. Cara, qualquer coisa relacionada a carro, Não, mas, vai longe mas o o que eu digo é brinquedo. que se tu não faz essa separação, isso entra no teu Prolabore, né? Na tua remuneração mensal de trabalho, e aí tu começa a mascarar porque vai começar a sobrar muito dinheiro, deveria pelo menos sobrar dinheiro, nos primeiros meses. E aí quando dá uma manutenção cara, que tu tem que gastar 3, 4, 5 mil reais, tu não tem esse dinheiro para pagar o conserto do carro. Porque tu foi gastando esse dinheiro ao longo do tempo. E aí tu para de trabalhar. Ou tu tem que fazer um financiamento, um empréstimo para tu cobrir esse custo. Que se as coisas não estão bem separadas Uhum. na forma como tu gerencia o teu negócio, isso pode parar a tua receita por um mês. Se tu é autônomo e depende do veículo dele, não estou falando só de Uber, estou falando eu sou um consultor, né, que eu atendo clientes fora da cidade. Então, essa separação sobre o que é remuneração, ela se faz muito importante. Porque daí tu parte do princípio também que se tu quer ganhar mais, tu tem que aumentar o teu faturamento. Se o teu Prolabore está atrelado a isso, né? Vinícius, mas o meu pode ser 20% e 80% para mim? Pode, mas a gente não pode esquecer de alguns pontos que muitas vezes os autônomos não fazem no início da carreira. Tu paga imposto? Eu não pago imposto ainda, vou começar a pagar só ano que vem. Já separa. Deixa esse dinheiro guardado na tua empresa para o teu Prolabore ficar certo. Esses 20% que sobram, tu tá fazendo reserva para tua empresa? Não, tudo que sobra vem para mim. Tu tem que fazer uma reserva para a tua empresa. Mas Vinícius, eu sou corretor de imóveis. O corretor é um PJ. A pessoa física que recebe dinheiro desse corretor é uma outra história. E aí a gente passa isso para as empresas um pouquinho menores, né? Tu sai do autônomo e vai para uma pequena empresa, microempresa. É a mesma coisa. Tu precisa de um capital de giro.
Ah, eu tenho um funcionário, tu tá guardando o dinheiro do 13º, tu tá guardando o dinheiro das férias, tu tá guardando dinheiro para eventuais problemas? Se tu tá baseando toda a tua remuneração em cima do que sobra no caixa, e pior, se tu tá abrindo a gaveta lá do teu caixa, pegando dinheiro por semana, por dia, conforme a necessidade, aí eu acho que é um dos principais problemas do Prolabore. O Prolabore ele tem que ser pré-estabelecido e ele tem que ter vencimento de pagamento. Ah, Vinícius, mas eu não consigo pagar no dia 5 para mim porque os meus clientes pagam mais no dia 10. Paga dia 15. Paga 50% do dia 5 ou 50% do dia 15. É óbvio. Faz o valezinho, se for o caso, para poder fazer essa saída de caixa. Ou paga em 2 vezes, porque aí é a facilidade que nós temos como donos do próprio negócio criar as nossas regras. É diferente do meu funcionário que eu tenho que pagar até o 5º dia útil. Não tem problema. Tu pode criar flexibilização. Mas anota isso. Ah, vamos lá. Esse mês a empresa precisou de mais dinheiro, eu não tirei todo o meu Prolabore. Pô, legal. Tu vai lançar isso como pagamento e tu vai lançar um empréstimo. Para te pagar no próximo mês. Ou para te pagar diluído. Mas essa despesa, esse custo dentro da empresa, é importante que exista sempre. Porque aí o teu negócio ele tem que dar dinheiro, dar certo com todos os seus compromissos acontecendo. E aí a gente parte para o segundo ponto, quando a gente fala da distribuição de lucro. Porque a maior parte do teu negócio, pelo menos eu enxergo assim, da onde tem que vir a remuneração, né, do investimento, de valer a pena ter esse negócio, é da distribuição do lucro. Porque se tu está pensando em ter um negócio pelo Prolabore, para mim tu está errado. Agora, trazendo um relato assim, vivencial mesmo. Cara, eu já trabalhei em empresa que não tinha... tudo que entrava saía a moda bicho, assim. E tu conseguir chegar num nível de trabalhar e ter a tal da reserva, que a gente tanto fala no Café Empreendedor aqui, que, enfim, o pessoal também é impactado em outros locais, né, de comunicação. A segurança que te dá para trabalhar, a tranquilidade, a saúde emocional que te dá trabalhar com... ter uma reserva ali, que seja 3 meses, 3 a 6 meses, a gente fala que sempre que é o ideal aqui, cara, te possibilita ter tranquilidade para tocar o que é necessário para o negócio também. Não ficar sempre correndo também atrás de apagar incêndio, porque tu depende daquele recurso ali, né? E é muito difícil chegar nesse ponto da reserva sem passar por isso que o Vinícius está dizendo. Sem essa organização, entrada, né? Da saída, porque quando começa a dar nome para as despesas, separar as contas, vai ficando visível. Uhum. E aí não é tudo uma caixa preta que tu enfia a mão e tira tanto uma nota de R$200 quanto um boleto a pagar. E sabe qual é um outro grande problema que acontece quando a gente vai para dentro das finanças das empresas? É o seguinte, mas Vinícius, o meu Prolabore é só R$5.000 por mês. Como é que eu vou baixar mais isso? Ou como é que eu vou ganhar menos que isso? Aí as pessoas esquecem de enxergar todas as linhas de saída. Porque a funcionária que faz a faxina na casa do empresário está dentro da folha da empresa e é paga pela empresa. Então já são aí R$2.000 a mais que são Prolabore. Não é despesa da empresa. O colégio da filha ou do filho está saindo por dentro da empresa. É mais R$1.000 que é Prolabore. Não é despesa da empresa. O super, muitas vezes, acaba sendo junto com as compras da empresa e é mais R$400 por mês. E tu começa a botar a gasolina, o telefone, a internet, parará. A pessoa ganha R$5.000 sem ter nenhum custo direto fixo relacionado a isso. É um baita salário, desculpa. Tu ter R$5.000 pro teu lazer mensal? Tá, mas daí como é que tu faz o financeiro dessa empresa? Como é que tu organiza se isso não passa pela pessoa física, passa pela pessoa jurídica? Tu vai lançar como Prolabore, tu não vai lançar como funcionário, tu não vai lançar como gasolina, tu não vai lançar como retirada, educação. Até antecipação de... Não precisa ser antecipação, lança como Prolabore, mas é só pra tu enxergar quanto é o teu Prolabore. E aí tu vai enxergar o seguinte, em vez de 5... Não, eu tô dizendo na prática. Mas é na prática. Porque tu também é tributado em cima do teu Prolabore. Vai pagar os 11% de... Não, mas aí é isso que a gente tá falando. Não estamos falando da questão fiscal. Tá, não, beleza. Da questão gerencial. Mas ao mesmo tempo, se tem essa saída, tu tem que dizer pra onde é que tá saindo esse dinheiro. Sim, pra qual fim. Mas a questão contábil vai ter os comprovantes.
Não tem problema tu lançar Se isso tu- no se tu CNPJ da Mas empresa. se tu pegar a notinha e tiver Isso, todo esse isso. encadeamento. Se Não. tu fizer a moda bicho, a moda louco ali, vai passando e nananã, Mas que empresas- é comum, né, é que daí cara? as empresas do Simples não têm essa preocupação porque o imposto é gerado pelo faturamento. Então, o caixa, essas coisas, eles não... Não se apega vão tanto nisso. Nem vão entrar nesse detalhe. A questão maior é tu enxergar lá que no final do mês teu prolabore foi 15 mil. E a tua empresa tem um faturamento de 30. E é normal, tá? Eu não tô falando nenhum absurdo aqui. Não, Acontece- não, Não, é acho normal que- até. Ó, normal, assim, o comum até passar do. A gente ainda está aqui numa questão de classificação de despesas, né? De separar o que é do que. Em que ponto isso se torna mais otimizado na hora de lançar, de declarar, de ajustar. E é uma outra conversa que vai depender muito do advogado, do contador, da realidade daquele negócio. Mas é porque importante estar ajustadinho também. Claro, é É. o próximo passo. Porque Vamos dizer assim, a na gente já profissionalização, teve entendeu? alguns episódios que a gente falava justamente sobre finanças pessoais e a importância para quem tem um negócio também é de ter um custo fixo baixo. De não ter grandes luxos, não fazer compras muito grandes com muito tempo, porque tu não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Vem a tal da pandemia, vem a tal da porcaria das enchentes. Mas para esse cara, o custo de vida dele é baixo. Porque é a Pois empresa é. que paga tudo. Aí tá E legal, é a visão dos caras. Sim. E qual é o outro problema nisso? Tu tem que enxergar quantos % do teu faturamento... Porque o correto da gestão financeira é tu enxergar todas as tuas saídas, tanto custo quanto despesa, quantos % representa a tua receita. Isso é básico. Quando o teu prolabore corresponde da receita? Ah, mas ele é fixo. Não tem problema. A tua receita é variável. Quantos % na média, trimestre, semestre, ano, está representando o teu prolabore fixo? A gente não está falando de distribuição de lucro ainda. Quanto % está representando? Ah, eu tenho 10 funcionários, tá? Quanto representa a folha e quanto representa o prolabore? Porque é muito normal, tá? Pegar prolabore que representa igual a folha de pagamento de 10 funcionários. Mas daí. É normal, Leandro. É normal. Aqui, ó. Isso responde Aqui, o lá cara o porquê, que a pessoa criou a empresa, qual é que ele enxerga que é o papel da empresa dentro da estrutura familiar, porque essas coisas geralmente estão amarradas, e aí o estouro vai dar lá nas práticas gerenciais e eventualmente, né, na formalização disso. Mas se for a gênese está isso, não. Todo mundo vai viver da empresa, ou a gente herdou a empresa, ou todo o meu trabalho, toda a minha vida está aqui dentro da empresa, então todo mundo tem que se remunerar da empresa. Ou um possível sucessor, ou pelo menos herdeiro, que, não, se é do meu pai, eu também vou me abastecer daqui. Que começa muito nessa ideação que as pessoas têm sobre o que é aquele negócio. E aí eu até entraria agora num outro conceito sobre a questão das diferenças de sociedade, de sócio. Tu tem o sócio administrador ou os sócios administradores que existe uma definição legal, mas vamos para a prática, de novo, gerencial. Sócio administrador a gente vai dizer que é todos que trabalham no negócio. Tá? Então, esses merecem ter um prolabore. E esse prolabore pode ser variável, fixo, etc. E a gente tem o sócio investidor, que é o sócio que não trabalha no negócio. Ah, mas Vinícius, ele tem um prolabore que sai no contra-cheque. Não importa. A gente está falando aqui de realidade. Ele não vai na empresa. Ele não tem decisão. Ele não tem responsabilidade. Ele não tem nada. No máximo, ele vai uma vez por mês enxergar o resultado. Às vezes ele é até remunerado por causa disso. Para que não apareça lá, para que não bote a mão na Faça o massa. favor dele. Exatamente. O que acontece? Eu já vi acontecer com um cliente meu. Tá? Tinha 2 sócios investidores que não trabalhavam. Iam lá mais para dar uma ajudinha, mas não tinha uma remuneração. E tinha o sócio administrador. Esse cara tocava o negócio. Ele tinha uma remuneração fixa e uma remuneração variável em cima do negócio. Show de bola. Ele era bem remunerado. E ele fazia a empresa dar lucro. Só que ele tinha uma participação societária bem menor do que os outros. Então, olha como é importante essas definições. Ele tinha uma remuneração muito boa para o cargo que ele tinha, só que ele deixava um grande lucro para a empresa. E desse grande lucro que ele deixava, ele tinha pouca participação. O que tu enxerga isso a longo prazo, que é onde geram os problemas? Cara, eu tenho um caixa aqui de resultado de 100 mil reais. Quem é que fez esses 100 mil reais? Quem é que fez gerar esse caixa? O cara que trabalha. Mas vamos dizer que ele tinha 20% do negócio. Desses 100 mil que tu tem em caixa, quanto é teu? Não, peraí.
Os caras têm 40 mil cada e eu tenho 20? E eu que trabalho 12 horas por dia, eu trabalho 10 horas por dia, eu boto meu sangue e meu suor aqui dentro pros outros terem dinheiro? Acontece. Essa discussão Vamos não abrir é... uma concorrência. Essa tá discussão ok? não é sobre mais-valia, tá, gente? Não, mas aí é isso. Tu daqui a pouco ou tu ajusta no contrato. Mas eu não tô dizendo que tá certo ou errado, tá? Não, beleza, Porque- né? Mas. Porque provavelmente para esse negócio iniciar, os outros entraram com 40% cada um da grana E e, com ele entrou o com risco- 20. Ou muitas vezes o que acontece, esse cara que entra com 20, ele não entra com grana nenhuma. Pois Sim. é, tu chegou num ponto que eu ia destacar, né? Quantas sociedades a gente escuta, inclusive nas histórias contadas aqui, fulano tinha um recurso e eu tinha um trabalho. Isso. Tá bem, um ótimo jeito de começar. Em algum momento, se isso começa a funcionar, isso também tem que estar em perspectiva. E isso inverte o valor. Porque no início é aquela coisa. E se não desse resultado? O dinheiro aplicado, quem perderia é só o outro. Tu não perderia nada. Então, esse é um problema que tem que ser previsto, porque quando o negócio começa a dar muito certo, isso gera um baita de um problema. Porque o sócio que trabalha, ele passa a se sentir prejudicado no negócio. Porque ele gera o resultado e ele não fica com a maior parte. Isso, para quem está nos escutando, já estabelece uma revisão de cláusulas ou até uma compra de parte societária nesse modelo de negócio. Porque, mas juridicamente eu estou amparado. Tá. Mas pensa que se esse cara quiser sair da sociedade ou se ele quiser parar de trabalhar, porque ele pode virar um sócio investidor. E essa hipótese que o Leandro comentou, né? Sai mais fácil fazer uma concorrência. Claro. Então, Por quê? Porque agora ele tem dinheiro. Sim. E conhecimento. Sabe como fazer. ou foi- muitas vezes vontade de afundar o outro. Mas É, por quê? vai Porque, saber. porque, Agora ele, eu posso afundar o porque outro. esse sócio investidor ele foi importante no início. O sócio investidor ele sempre vai ser importante no início. Mas isso que tu falou é legal, né, cara? Tem algum dispositivo que daqui a 2 anos, 3 anos, ou um determinado volume de faturamento, tu reveja. Vamos analisar, vamos olhar de novo e, sei lá, não sei se tem como prever até um crescimento de participação ao longo do E tempo. para o próprio sócio investidor, ele também tem que enxergar que é melhor tu ter menos porcentagem de uma empresa que vale mais do que mais porcentagem numa empresa que o teu sócio quer sair. E é ele que toca a operação. Ah, mas há 5 anos nós somos assim? Não vai ser agora que vai... É complicado. Essa muito. relação de societária... E aí a gente vai entrar num outro ponto que um dos meus clientes fez isso há pouco tempo, que eu achei fantástico, que, cara, tu tem que investir grana pro teu negócio dar certo, não adianta. Uhum. E ele começou um processo de partnership dentro da empresa dele, e ele foi lá e pagou um valuation. Pô, mas a empresa dele nem era tão grande assim, ele foi lá e investiu num valuation? Sim. Tá, mas ele pensou em vender a empresa para um grupo? Não. Mas para definir quanto vale essa cota de sociedade. Perfeito. Porque como é que eu vou negociar isso sem entender quanto vale o meu negócio? E às vezes isso aí só vem pra mesa na hora de desmanchar a sociedade. Claro. Na hora que tu quer vender para outros, não para ti mesmo ou para dentro do teu próprio Outra- negócio. não, quando tu quer vender pra outros, ainda tá todo mundo querendo a mesma coisa. Mas, né, se me incompatibilizei com alguém e quero me levantar da mesa e sair naquela hora. Eu tenho 10% do quê? Eu tenho 20% do quê? E aí, voltamos para a questão de contrato e estatuto, tem que estar muito bem determinado isso. Como um sócio pode sair, como um sócio pode vender, para quem pode vender, quem tem que aprovar. Questão de falecimento. Os herdeiros podem trabalhar no negócio, eles são obrigados a vender para os demais por um valuation. Tudo isso, quando tu começa uma sociedade, geralmente tu começa em vamos ver se vai dar certo. E tu esquece que isso pode acontecer quando tá tudo muito bem, mas também quando tu tá começando a prosperar o teu negócio. Vamos lá, bate na madeira, mas dá um acidente de carro. Um sócio saindo da sociedade por esse motivo pode acabar com um negócio próspero. Porque tu não sabe quem é que vai entrar ali. Tu não sabe quais serão os próximos passos. Como é que tu define? Voltando, a gente está falando que Prolabore é a remuneração de quem trabalha na empresa, correto? Vamos pensar que nós três somos sócios de uma empresa. Nós três temos um Prolabore de 10 mil, mas os três trabalham. Show de bola. O Leandro sustenta a casa dele, ou a Érica sustenta a casa dele, com esses 10 mil. Tu falece. Teu companheiro ou companheira vai receber os 10 mil por mês? Se eles não vão trabalhar na empresa? Eles poderão trabalhar na empresa ou não?
Eles poderão pegar uma parte e fazer algo com essa parte? Mas se eles não trabalharão, eles vão ter uma remuneração fixa? Entende que é complexo, mas tem que ser conversado sobre isso? Porque, claro, a gente tem que entrar no lado humano, né? A gente não tá falando que só friamente nos números ou Sim. Mas as coisas têm que É a estar gestão muito... da expectativa. Se algo acontecer, tu já tem uma linha ali que vai determinar o que vai ser feito, né? Boa parte das problemáticas que a gente tá colocando em cena aqui derivam de questões das relações humanas, das interações com as pessoas. Deu certo, deu errado, ou cada um enxerga que a empresa tem que ir para um lugar diferente. Por aí vai, né? E quantas sociedades, a grande maioria, começam com uma bela amizade? Ou com uma parceria afinada de trabalho? E vão terminar com 2 inimigos. Não, ninguém pensa em começar um negócio pra terminar uma amizade, né? O cara pensa, vamos um objetivo em comum ali, mas muitas vezes no meio do caminho a coisa É que nem um casamento, vira né? do outro lado, né? Quando tu começa o casamento, tu vai lá e tu determina como será a partilha dos bens caso não dê certo. É o ponto principal. Por que a gente não faz isso nas sociedades? Por que as coisas são muito simples aí? Ah, mas eu não tenho dinheiro pra começar uma sociedade, não tenho como pagar um advogado. Cara, é mesmo que tu falou. Então estabelece. Faz o contrato de gaveta e tão logo seja possível. O que vocês entendem por ser certo, né? A gente não por fala de ser reserva de capital. Faz uma reserva de capital para a questão jurídica. Que a gente vai guardar R$200 por mês. E aí quando chegar em R$2.000, quando chegar em R$4.000, a gente vai contratar um advogado para fazer um contrato decente para nós. Ponto. Resolve. Mas não. Começa a dar dinheiro. Começa a botar a mão na grana. Começa a ficar bom. Tu não quer gastar. pensa nesse... Não, tu não quer gastar dinheiro com isso. Porque quando tu não define o Prolabore bem, o dinheiro todo é teu. Pô, Leandro, a gente pode tirar R$2.000 a mais pra nós aqui esse mês. Dá pra dar uma viajadinha, né? Vamos gastar em advogado? A gente se dá bem, cara. Vamos viajar junto. Vamos comprar um jet ski? Ou eu vou viajar e tu fica aí trabalhando, depois a gente inverte. Um mês pra cada um. Umas raquete beach tênis. Que tá quase o preço de um jet ski. Mas é sério, assim, quando a gente fala isso, muito empresário que tá nos escutando pode parecer que a gente não tá com esse nível de maturidade ainda, nossa empresa não deu tão certo ainda. Cara, vai chegar esse momento. Dificilmente não vai chegar esse momento. Seja na parte virtuosa, porque deu muito certo, ou seja, porque tem que desmanchar aquilo ali e precisa formalizar, né? Exatamente. Então, a distribuição de lucro, agora entrando um pouquinho nesse segundo cenário, ele também não é tu pegar todo o lucro da empresa e distribuir conforme as cotas de sociedade. Ah, não? Não. Tu vê só. Primeiro, acho que o ponto principal aqui é a gente falar qual lucro tem que ser distribuído. A gente vai ter o lucro contábil, que geralmente não é o que acontece na prática, na realidade da empresa. A gente vai ter um lucro gerencial, tá? Que se tu tiver um DRE gerencial da empresa, ele vai te estabelecer um lucro, né? E a gente pode ter o lucro projetado. Porque, vamos lá, uma das práticas que eu faço na VG e fica a dica para todo mundo. 13º e férias tu paga 1 a 2 vezes por ano, correto? Se tu não estabelece isso como uma projeção de gasto mensal, tu faz distribuição de lucro no semestre, vamos pensar assim. Teu primeiro semestre não tem essa despesa. E aí te dá um bom resultado no primeiro semestre. Vamos botar que deu 30 mil reais de lucro no primeiro semestre, tu foi lá e distribuiu em cima dos 30. Não vou nem dizer quanto, mas sei lá, 50% estão em cima dos 30. O teu segundo semestre deu prejuízo de 45. Tu tinha lucro a distribuir? No final do ano vai dar menos 15. Mas tu distribuiu 15 no primeiro semestre. Como é que tu organiza isso? Eu gosto de trabalhar com lucro projetado, que eu consigo colocar todas as despesas que existirão ao longo do ano diluídas mensalmente para tu enxergar melhor o resultado ao longo do tempo e tu distribuir um lucro projetado, um lucro que realmente será que vai ter? Então eu coloco projeção de festa de final de ano, que geralmente são gastos altos que nós temos na empresa, que a gente faz uma festa legal para os colaboradores, brindes para os clientes, que geralmente a gente faz no final do ano, início do ano para entregar, 13º e férias. Então todos esses gastos atrelados a um orçamento, mas Vinícius está falando muita organização, eu não tenho isso na minha empresa. Começa de alguma forma, então faz só o 13º e férias que seja.
É o básico. Não, esse é o básico, né? Porque vai chegar novembro, dezembro, pode ser que dê prejuízo a tua empresa, mas tu já teve lucro acumulado o suficiente ao longo do tempo, né? Então depende do lucro que tu vai trabalhar. Outra coisa que é importante, tu faz distribuição de lucro mensal. Essa distribuição de lucro não pode entrar no resultado de lucro do próximo mês. Porque ele vai sair do teu caixa. Vamos lá, exemplo prático. Maio, minha empresa deu 10 mil de lucro. Eu fui lá e me distribuí 5 mil em junho. Essa saída de 5 mil de junho não pode impactar o resultado do lucro de junho. Porque ele não é uma nova despesa, ele é uma distribuição de algo que aconteceu no outro mês. E acontece muito isso, eu já enxerguei muito financeiro que a distribuição de lucro diluía o resultado daquele mês. Não faz sentido. Então, essa apuração do lucro, ela é muito importante, tu precisa ter um financeiro muito bem estabelecido para isso. Nem vamos entrar muito nesse detalhe de como fazer o financeiro, porque não é o nosso objetivo aqui. Mas a gente tem que definir e registrar como será calculado esse lucro. Primeiro ponto, para tu fazer todo mês a mesma coisa. E aí, a gente tem que separar esse lucro, o que vai ser guardado na empresa de reserva de capital, capital de giro, o que vai ser guardado para novos investimentos, porque tu não precisa fazer orçamento de investimento só em cima do que será que vai sobrar no mês. Tu pode fazer em cima de resultado anterior. Então, o marketing que eu vou investir na minha empresa é de acordo com o lucro do ano passado. Então, não difere se tu está vendendo ou não está vendendo. Aquele dinheiro tu já tem guardado para investir. Que Muita empresa trabalha dessa forma. Tem em cima do que acontece. Percentualzinho do resultado. E, por final, aí tu vai ter uma fatia de distribuição de lucro, que pode ser tanto PLR para funcionário, né, participação lucros e resultados, como um X% de distribuição para os cotistas. Que aí é o que a gente vem falando aqui. Cotista é o sócio de capital. Que é lá, eu tenho 33, tem 33, tem 33. Ou não, às vezes eu tenho 50, 25 e 25. E a distribuição, na sua grande maioria, vai respeitar a quantidade de cotas. Ah, Vinícius, mas pode ser uma distribuição igual para todos mesmo, tendo cota diferente? Se está no contrato social, se está no estatuto que a distribuição de lucro será dessa forma, acredito eu, não posso estar falando, mas acredito que possa ser, tá? Mas também tu pode estabelecer, no semestre vai ser assim, no ano não vai ser assim, a gente vai ter 2 distribuições de lucro. Gerencialmente tu pode fazer o que tu quiser dentro do teu negócio. A contabilidade depois se vira, vamos dizer assim. Dizer, para outros casos, tudo, consulte contador e advogado. Porque isso é um outro grande problema, aí sim, tá? A lei agora, né, a fiscalização começou a ficar mais forte na questão de tua empresa contabilmente não dá resultado e tu tá antecipando distribuição de lucro. Isso não pode mais. Antes era mais... No final a gente ajeita, agora não mais. Então tu tem que ter esse cuidado, tua empresa tem que ser positiva para tu ter distribuição antecipada de lucro. Porque legalmente, se eu não me engano, tu só pode distribuir uma, no máximo 2 vezes o lucro real da tua empresa. Mas aí vem as questões que, dá adiantamento de distribuição de lucro, tá? Mas tu vem sem lucro projetado, como é que tu está distribuindo algo projetando que tu vai ter se tu nem tem? Então, são coisas que daí sim a gente tem que começar a ajeitar isso dentro da contabilidade. Tá, e uma empresa assim, lá no primeiro ano, segundo ano, começou a trabalhar, começou a dar resultado, aí vamos pensar, primeiro formou um capital de giro, formou vamos considerar um dinheiro para ter uma segurança da empresa fechar as portas 3 meses, 6 meses. Mas no primeiro ano não deu para fazer isso, nem no segundo. Tu não conseguiu nem abastecer, vamos dizer, esses caixas para poder trabalhar de forma... Tá reinvestindo dinheiro. E aí tu vai ter, sei lá, talvez um terceiro, quarto ano a possibilidade de parte do lucro aí sim ser distribuído, né? Então, às vezes o cara tem essa ansiedade, né? De, cara, o negócio tá girando, tá dando dinheiro, tá dando resultado, a gente tá tendo lucro, tá não, beleza, mas ainda não, o primeiro ano, segundo ano, talvez não seja o momento de sacar, né? Eu dou a dica assim, distribuição de lucro não pode fazer parte do orçamento familiar. Ele tem que ser o lazer, as férias, ele tem que ser o carro. É a cerejinha do bolo. Ele tem que ser aquele grande evento que vai acontecer na tua vida, mas que se não puder acontecer, tu não vai morrer por causa disso. Sabe? Vamos às férias pra Disney? Vamos. Não deu dinheiro esse ano? Não vamos. Então não vamos. Tá bem. Até porque daqui a pouco tu pega justamente o que a gente passou aqui, a questão da enchente. Cara, um ano de enchente certamente não é um ano que vai trazer... As prioridades são outras. Vai trazer dividendo ali, né?
Achei que tu ia fazer um... Você fez uma cara de quem ia falar, né? Não, antes eu ia falar, que aí vocês foram para um outro lado e eu não quis cortar a sequência lógica. Até essa ideia de o negócio está indo bem, na verdade, só se a tua ideia de o negócio está indo bem é porque o caixa está funcionando, né? Voltamos de novo lá para o início da conversa, para tudo que a gente fala aqui sistematicamente, né? Até tu chegar na confirmação de que o negócio está indo bem, tem muitas métricas que uma delas é a saúde do caixa. Porque essas coisas acabam olhando assim, tipo, tem dinheiro na conta, tem dinheiro físico, tem recebível, tem isso, tem aquilo, mas é uma parte desse quebra-cabeça, né? Acho que isso é sempre importante. Não é nenhum nem dois clientes meus que o caixa era positivo, mas ele não tinha os colaboradores CLTs, era tudo por fora, e não pagava imposto porque ele não declarava. E aí? Receita vai dar merda. Não, e o caixa é positivo ou não é? Não. Não sei, né? Tu tem que projetar. Tu tem que projetar que tu vai ter gasto de imposto, que tu vai ter gasto de encargos, que tu vai ter... Jurídicos. Sabe? Então... Eventualmente. Não, mas nem tô falando de direito. Tô dizendo assim, ó. Sei lá, sobrava R$2.000, mas se tu legalizar a tua empresa, vai dar negativo 100. Então como é que tu vai distribuir algo que... Cara, e muitos negócios... Se tiver um negócio real, tu não vai ter. Começam nessa linha porque tu vai ter uma precificação abaixo do mercado. E certamente tu vai ter cliente, tu vai começar a trabalhar e vai ser, de certa forma, positivo, sem olhar com critério, né? E daqui a pouco tu te estabelece. Mas é difícil de tu manter aquele posicionamento por algum tempo, né? Eu não sei se eu falei isso aqui no programa sobre a questão do iFood. Acho que não, né? Mas eu vi não sei se era um vídeo que era que, cara, eu concordo. O iFood, ele gerou esse tipo de problema. O iFood, hoje, tu pode abrir uma loja de qualquer forma, né? Não precisa estar com tudo legalizado, vamos dizer assim. Tem que ter um CNPJ, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas o grande problema do iFood foi isso. Muitas empresas que estão lá estão com preços, com precificação errada, porque não sabem fazer precificação. E quanto mais vende, mais prejuízo tem. Mas é aquela coisa, tá girando dinheiro, a pessoa acha que tá entrando e segue a vida. Ou muitas vezes a sua própria remuneração é R$500 por mês. Não está pagando nem o custo de um cozinheiro ou de uma pessoa que está fazendo os lanches, vamos dizer assim. Então, o grande problema é que o meu negócio é todo estruturado. E aí, para eu entrar no iFood, eu estou baixando o preço para competir com a concorrência. O meu negócio também está quebrando. E aí tu tem uma máquina de quebrar negócios, mas que, para a plataforma, está dando dinheiro. Então, para o iFood... A casa nunca perde. Tu entende que isso acontece muito nos negócios? E para negócio que tem o financeiro estruturado, é comum tu ver um preço mais alto no iFood, porque vai pagar a plataforma, e um preço mais baixo se for comprar direto no site ou outra forma. Mas é que às vezes os incentivos que são dados no meio de toda essa história segue o teu negócio mesmo com acréscimo não dando dinheiro no iFood. Eu juro assim, eu refiz agora uma precificação de um cliente meu que, cara, teve produtos que eu aumentei 40% o preço no iFood. Porque ele vinha fazendo. Ele seguiu vendendo o que ele vendia antes. A gente fez um papo muito parecido com isso no episódio sobre compras coletivas. Como é que a empresa deveria se organizar, né? Falamos um pouco sobre essas questões para poder chegar junto nas compras coletivas, né? E que tipo de despesa era essa que era assumida quando se colocava um produto ou um serviço à venda numa campanha lá de sites de compras coletivas. E eu acho que esse é o ponto. Se tu conhece os teus números, tu faz campanha. Tu pode não ter lucro em um produto, mas tu não pode ter prejuízo. Ou, eu vou ter prejuízo nesse aqui, mas eu estou vendendo em combo com esse, que no final a operação é positiva. Se tu conhece teus números, é fácil tu fazer isso. O problema é que muitas vezes eles fazem no achômetro, no feeling, ou nem fazem. E aí pensam, não, eu vou vendendo porque isso também o pessoal vai conhecer o meu produto, a minha marca, e a partir dali... 2 anos conhecendo. Pô, aí não dá, né? Aí... Não, e outra, né? Quem não conta as coisas, vamos lá, o teu principal insumo, tu tá começando a pagar mais caro no super e tu não tá reajustando o preço. Tu tá absorvendo prejuízo. Qual o produto que tem baixado no supermercado? Ou em compra de lote, assim, no atacado? E aí entra... Qual produto no Brasil está baixando de preço? Mas fica a dúvida aí. É isso que a Erika estava comentando. Daí entra as compras coletivas, quanto tu consegue baixar no teu principal insumo, né? Quanto... não, compra coletiva tá falando na venda, né? Isso. Não, mas a gente falou sobre isso, sobre a questão das redes na semana passada, no episódio passado, do negócio se organizar. Porque, cara, não adianta. Cada vez mais tu vai ganhar no centavo. É na vírgula. Então, se tu não conhecer os seus números, e aí volta de novo para o Prolabore, para distribuição de lucro, para tudo que a gente está falando aqui,
tu pode estar matando teu negócio. Porque tu pode tirar todo o dinheiro que tu tirou mensalmente, tu pode tirar lá no final. Mas espera ter. Não deixa o teu caixa vazio. Porque muitos negócios dão certo se tem dinheiro em caixa. Porque tu consegue fazer uma compra mais barata. Vários clientes meus aperta o mês, vai lá comprar no quem dá crédito para eles. E quem dá crédito para eles vende mais caro. E aí o teu negócio que dava lucro começou a dar prejuízo, porque tu tá pagando mais caro o insumo. Por quê? Porque muitas vezes tu tirou um prolabore mais alto, descapitalizou a tua empresa e ela perdeu o poder de compra. Bom recorte depois. Não, e o crédito pressupõe remuneração de risco, né? Então, estamos encaminhando ao final do episódio e, sinceramente, espero que tenhamos alugado um triplex na cabeça do ouvinte em relação a essas questões, porque elas não são definições de um momento dentro da atividade gerencial, elas precisam ser revisitadas e, de forma geral, todas as decisões em relação ao futuro do negócio implicam em decisões que vão impactar nisso. Então, de novo, espero que o triplex esteja instaurado e... Eu vou até... Cara, quem vai escutar esse recorte, quem vai escutar depois nas nossas plataformas, quer um auxílio para definição de prolabore, pode mandar um direct pro Café Empreendedor, tá? Eu vou responder diretamente lá as pessoas que... Cara, óbvio, não vou dar uma consultoria, mas é uma dúvida. Vinícius, a situação tá assim assado, qual é o melhor caminho? Pode mandar, não tem problema nenhum. Principalmente, a gente tá com toda essa questão do Rio Grande do Sul aqui, o Sebrae tá com projetos de mentoria, a VG tá se cadastrando, tá tentando se cadastrar, deu problema no aplicativo hoje de manhã, porque tem muita gente que precisa desse apoio nesse início, né? Mas não interessa, do Brasil inteiro. Quem está precisando desse auxílio, o Café Empreendedor vai dar esse auxílio ali para quem mandar o directzinho para nós, a gente vai responder lá da melhor forma possível. Cara, e nunca é tarde para se organizar. Se tá percebendo que precisa melhorar isso, cara, vai lá e atua nessa área aí, deixa a outra área, né? E sem medo de vender menos. A gente vai ter um Gotas um pouquinho relacionado a isso, eu já quero fazer esse gancho. Às vezes vender menos dá mais resultado. É isso aí. Já foi Gotas, mas tudo bem. Pré-Gotas, novo quadro. Muito bem, gurizada. Vamos puxar então diretaço o nosso Gotas de Inspiração. As vendas sempre são a resposta. Muito bom, hein? Muito bom, hein? É que foi mais curta essa, faltou. Tava esperando a batidinha ali pra... Pô, nada como um sabá de fundo, né? Mas vamos de novo aí no repeteco. É pagode isso? É pagode, é. Tá. Pagode americano. American. As vendas sempre são a resposta. Eu ia botar aqui a melhor resposta, mas como é citado, né, por Maranhão Paulo, que a curadoria é sempre da Martins Érica, do nosso quadro então de leitura. Não, desculpa, estante do empreendedor. Eu ia estante dizer o teu arroba. Café. Eu ia fazer propaganda do teu arroba. Olha aí, que né? bem. Mas é nosso quadro aqui então da estante do café, da onde sai essa inspiração de gotas para os nossos ouvintes. E faz o maior sucesso, né? A gente tem recebido mensagens no direct, repostagens, enfim, que a cerejinha do bolo do café é a dica de livro, né? Dica de leitura, muito bem. Então, esse nosso Gotas é um capítulo aqui, é o capítulo 4 dessa obra de hoje, que vai dizer: as vendas sempre são a resposta. A nossa dica de leitura de hoje é um livro intitulado O Único Livro que Todo Empresário Precisa Ler, da autoria do Paulo Maranhão. A chamada, né, o subtítulo: Como fazer a empresa girar em torno de vendas, evitar as dívidas e inovar continuamente. Eu escolhi esse livro para casar, de alguma forma, com a discussão de hoje. Ele tem um título pretensioso, mas me parece que o que o autor está querendo fazer aqui, assim, tu tá num negócio, em algum momento tem que parar para olhar sobre isso. E ele fala sobre essa questão de decisões, sobre o que faz o negócio funcionar, chama muito o foco para pensar assim, tá, o que tu vende? Como é que tu vende? Quanto tu vende? Tudo deriva dessa decisão, desse entendimento, desse acompanhar das vendas. E ele vai posicionando, de alguma forma, a pessoa que está à frente desse negócio, que é o proprietário desse negócio, em alguma das coisas que a gente discute aqui.
Bom, a hora de terminar o negócio, o que é um negócio dando certo, onde é que tem que estar a energia, que são questões que vão levar em algum momento a isso que a gente tentou propor aqui hoje, pensar sobre como é que tu te remunera, por que tu tem um negócio. Ele parte muito aqui da questão das vendas e ele traz exemplos até de empresas que ele teve à frente e que quebraram, ou como ele aconselhou pessoas com empresas que em algum momento deixaram de funcionar e precisaram ser encerradas, como ao contrário, né? O que faz algumas empresas acharem o caminho, performarem bem em vendas e sempre passando essa questão, vendas, dívidas, coisas que vão conversar com temáticas de gestão financeira, que é o que a gente tentou colocar hoje em perspectiva, em discussão no nosso episódio. Pô, gostei desse título aqui do capítulo, né? A Arte do Desapego. Pô, baita dica de... Ele não é um livro novo, né? Agora o Vinícius vai nos auxiliar aí nas informações técnicas. Ele não é um livro novo, mas as reflexões que ele tenta colocar aqui casam muito com essa discussão que a gente proporcionou hoje. É de 2017, um livro de 160 páginas, então Tirinho dá tranquilamente curto. pro final de semana. Tem umas páginas grandes com o título, a letra também é grandezinha. Mas eu queria destacar porque a Erika fez de propósito, né? Como fazia horas que a gente não mandava um abraço pra ela, então vamos dar um abraço Ela tá aí? pra ela. Pô, Pra Angélica ela Ilacqua, tá em todos, pelo amor de Deus. nossa principal bibliotecária aqui, responsável pela ficha catalográfica. E, cara, acho que o livro ele faz essa relação, né, sobre pensar no seu negócio, né, Erika? Acho que esse é o ponto principal de tu não pode empreender e tu não pode começar um negócio sem pensar que tu tem que entender dele. Entender dele não é somente o que tu vende. É também que ele é um negócio e tu tem que dominar os seus números, os seus resultados, né? Gestão, precisa de menos gestão. o RU e mais gestão. Então, acho que fica a dica aí sobre o nosso programa e sobre a nossa dica de leitura, que é isso. Cara, ser empresário, ele não é um hobby. Ele é uma profissão. E mesmo se tu foi parar nesse lugar por necessidade, sem planejar, fica sempre a tarefa de te profissionalizar. Claro. Às vezes não dá. Não dá, os boletos estão ali esperando, começou o negócio, está rodando, está profissionalizando, mas em algum momento tem que parar para calibrar as rotas, entender mais, sair do operacional e ir mais para o gerencial, né? Para pessoas que criaram um negócio e seguem atuando dentro dos negócios, porque, enfim, essa é a vida. E a gente sabe que quem está nos escutando provavelmente já faz isso, né? Porque já buscou um conteúdo de qualidade. Exatamente. Mas compartilha então com quem não faz e tu conhece. Porque, isso quer dizer, a dica que eu ia dar é, cara, faz o algoritmo girar pra ti. Manda pro sócio. Faz o teu Reels, faz o teu TikTok, faz as tuas redes te entregarem esse tipo de conteúdo. Porque, cara, com certeza todo mundo consome 30 minutinhos de bobagem. Faz a bobagem ser profissional. Faz uma rede só pra isso. Também é outra dica, faz um perfil fake ali só pra Perfil seguir só pra perfis acompanhar. que vão te trazer esse tipo de conteúdo. Eu tenho depois uma especialista pra trazer aqui pra falar de perfil fake, mas fica pro próximo episódio. Pronto. Muito bem. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Lembrando que aqui no Café nós sempre falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica.podcast. Então é isso aí, gurizada. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu!